Boa noite, hoje é dia 13 de maio, nós vamos estar iniciando então a aula de Práticas Contábeis 3 e eu vou estar falando com vocês sobre Central de Balanços. Então, a Central de Balanços, ela tem o objetivo de reunir as demonstrações e documentos contábeis das entidades participantes em um único local, que no caso, é só a gente lembrar, é o SPED contábil, né? É o ambiente SPED onde a gente está falando durante todo o semestre, né? Dos diversos módulos, e a Central de Balanços é um desses módulos, né? Então, provendo um acesso rápido, público e gratuito aos arquivos e garantindo a sua confiabilidade ao autenticar a entrada dos dados. As demonstrações passíveis de publicação incluem aquelas constantes da ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, validadas e certificadas, gozando de fé pública. Então é só lembrar que toda escrituração contábil digital ela tem que ser certificada com um certificado digital válido, né? Por isso que ela tem validade e tem fé pública, né? O público-alvo da Central de Balanços engloba entidades de qualquer porte. Então, há mecanismos que possibilitam a transmissão das demonstrações contábeis ou a sua criação e edição na internet. Então, dá até para a gente criar e editar elas através do próprio ambiente, né? Não é tão simples, mas é possível, né? O ideal já é fazer a transmissão direta da demonstração pelo ambiente com ela já pronta, né? Alternativamente, também é possível selecionar demonstrações constantes em escriturações contábeis entregues ao SPED para publicação na Central de Balanço. Em todos os casos, né, independente do que você esteja fazendo, né, a publicação ela é certificada. Então, ela garante a proveniência dos dados, né, ela garante a confiabilidade dos dados dessas demonstrações, no caso. O acesso aos dados ele é aberto a todas as partes interessadas e não envolve custos. Então é só pensar assim, as entidades que precisam estar verificando as demonstrações contábeis, elas vão ter acesso então, né? Isso principalmente os fiscos, né? Sejam eles federais, municipais, estaduais, não importa, né? E isso não tem custo, porque é um ambiente de internet, então eles tendo acesso, né? Tendo a chave de acesso, eles podem estar verificando sem problema nenhum. Existem mecanismos de pesquisa, né, para identificar a entidade titular das demonstrações e documentos, que podem ser baixados em seu formato original, acompanhados de um recibo que garante a fácil verificação da autenticidade. Então é só assim, para explicar um pouquinho, né? Se você baixa a documentação, baixa a demonstração, o que vai acontecer? Vai vir, então, um documento, um recibo, dizendo que aquele documento que você baixou, né, ele é autêntico e é possível de estar sendo verificado através da chave ou do QR Code, né, se ele é autêntico ou não. Quais são os principais benefícios da Central de Balanços, né? Um dos principais benefícios é o que a gente chama de redução do custo Brasil. Então, por que redução do custo Brasil, né? Com essa implantação da Central de Balanços, né, ela vai se tornar o local para divulgação das demonstrações contábeis. Então, assim que tudo estiver funcionando dentro do ambiente SPED, né, 100%, não haverá mais gastos de publicação das demonstrações em jornais ou diários oficiais. Então, é só lembrar o seguinte: atualmente, ainda é necessário, que a lei ainda não foi modificada, né, a publicação em um jornal de grande circulação e no diário oficial, seja ele do Estado ou do governo federal. Assim que a Central de Balanços e o ambiente SPED estiver 100% funcionando, né, 100% funcional, isso não vai ser mais necessário. Por quê? Precisou estar consultando uma demonstração, você vai no ambiente, verifica, se precisar baixar, você baixa ela, né, imprime
ou utiliza ela no formato digital, enfim, não tem mais a necessidade de você ter que publicar ela em outro meio, né? Vai ser através da própria internet. Outro benefício é a facilidade de acesso por parte de instituições financeiras para análise de crédito das pessoas jurídicas, para a liberação de financiamentos. Então, assim, as instituições financeiras, elas têm acesso, então, e quando elas precisam estar pegando, uma empresa, por exemplo, pede lá uma linha de financiamento, uma linha de crédito, alguma coisa, ela não precisa mais solicitar que a empresa envie as demonstrações contábeis para análise. A própria instituição vai lá e já faz a verificação e baixa as demonstrações que ela tem necessidade, né, que ela quer estar verificando, para fazer a análise e então conceder ou não os financiamentos, as linhas de crédito e assim por diante. Um outro benefício, né, é a facilidade de acesso por parte de órgãos responsáveis por licitações para visualização de informações relativas às demonstrações contábeis. Então, vamos pensar assim, quem faz licitação? Quem faz licitação é sempre um órgão público, um ente público. E com a central de balanços, esses entes públicos terão acesso, então, né, têm acesso já à central de balanços, ao ambiente SPED, e com esse acesso aí, ela não precisa mais solicitar que a empresa que vai participar de um certame de licitação entregue as demonstrações contábeis. Ou então, ela pode estar verificando, né, fazendo uma comparação e checando se aquela demonstração que foi entregue no processo licitatório, né, que é necessário, é obrigatório a empresa entregar demonstrações contábeis para participar da licitação, conferir se aquela demonstração que foi entregue, ela é a mesma demonstração que está disponibilizada lá na central de balanço no ambiente SPED. E aí checar a veracidade dessa informação, certo? Então, é um outro benefício. Também nós temos aí como outro benefício a transparência das informações relativas às demonstrações contábeis para toda a sociedade e com acesso rápido e fácil via internet. É lógico que assim, né? Quando a gente fala toda a sociedade, nós temos que pensar assim, não é todo mundo que vai estar acessando isso aí. Então, se nós pensarmos assim, uma pessoa física que não tem interesse nenhum em estar pesquisando esse tipo de coisa, ele não sabe nem que existe isso, talvez. Então, na realidade, isso vai estar mais direcionado, né, a entes públicos, aos órgãos de fiscalização, instituições financeiras, até mesmo conselho de contabilidade, se ele precisar fazer conferência de alguma demonstração, a própria CVM, Comissão de Valores Mobiliários, porque todas as empresas vão estar disponibilizando as demonstrações contábeis, então as sociedades anônimas de capital aberto também farão isso, estão fazendo isso. E a CVM pode estar, então, acompanhando toda essa parte de demonstrações contábeis através do ambiente SPED no módulo de central de balanço. Outra questão também interessante é a própria B3, né, a Bolsa de Valores, ela pode estar acompanhando, ela pode inclusive estar checando as demonstrações, né, os departamentos que têm a necessidade de conferência de demonstrações contábeis podem estar fazendo isso, da Bolsa, né, e o próprio Banco Central do Brasil, que nós temos que lembrar que todas as instituições financeiras que são fiscalizadas pelo Banco Central, elas têm que estar enviando a cada 3 meses as demonstrações contábeis, né, ao Banco Central. A cada 6 meses ela tem que mandar um balanço quase completo, né, ou seja, quase todas as demonstrações de forma completa, né, 3 meses é resumido, 6 meses é quase completo e anual é o balanço geral, o balanço completo com todas as demonstrações e também o relatório da diretoria, notas explicativas e o parecer da auditoria independente, certo? E tudo isso vai estar facilmente disponível através da central de balanços lá no ambiente SPED. Então é bem interessante isso aí.
Também nós temos como um dos benefícios a garantia da integridade e autenticidade das informações prestadas pelas pessoas jurídicas com acesso ao sistema por meio de certificado digital. Então, nós temos que pensar assim, quando eles falam dessa integridade e autenticidade, eles estão dizendo assim, olha, a empresa que informou, que passou, né, prestou as informações, ela fez isso através de um certificado digital válido. Então, essas informações aí, em tese, são confiáveis e são autênticas. É lógico que nós temos que lembrar assim, tudo depende de quem fez, quem prestou a informação, de quem enviou, né? Se fez tudo corretamente, se fez toda a contabilização corretamente, se montou as demonstrações de forma correta, de acordo com a lei, né? E então enviou lá para o ambiente. E é lógico que se tiver algum erro, a pessoa responsável vai ser penalizada, né? Existem multas, existem penalidades de informações incorretas, né? Então tem essa questão aí. Mas quando eles falam da integridade e autenticidade, eles estão dizendo assim, que são informações confiáveis e autênticas porque foram enviadas por um certificado digital, o que dá credibilidade e fé pública a essa documentação que foi disponibilizada lá na Central de Balanços, né? Uma mesma demonstração contábil referente a um determinado período, né, ela pode ser publicada várias vezes em diferentes formatos na Central de Balanço, para atender exigências específicas de órgãos reguladores ou observar diversos princípios contábeis nacionais ou internacionais. Então, dependendo da necessidade, a empresa pode estar publicando, né? Ainda mais empresas que tenham acionistas do estrangeiro, ela pode estar publicando a demonstração conforme as regras nacionais e também publicando a demonstração conforme padrões do país que ela precisa estar apresentando, no caso, a demonstração, né? Então, isso é possível, sim. E também ela pode estar colocando de acordo com alguma exigência específica de algum órgão, né? Então, ela pode estar modificando, sem alterar o conteúdo em si, mas sim a forma de apresentação, né? Determinadas demonstrações de acordo com a necessidade. Com licença, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Se vamos supor, no caso, a empresa que eu trabalho, ela tem investimentos fora do país. Aí ela pega um balanço vamos supor, ela pega um balanço norte-americano. Ela tem como fazer a conversão e o comparativo com o nosso para fazer o investimento e fazer a publicação? Mais ou menos, é isso que é a minha questão de dúvida. Não, se ela investe fora do país, ela pode pegar as demonstrações contábeis das empresas que ela investe, fazer análise, fazer comparativos, tudo, mas isso não vai afetar a publicação das demonstrações contábeis dela, da empresa que seria investidora, né? Eu estou dizendo assim, no caso Sim. de uma empresa que tenha, vamos supor, ela tem investidor, alguém investiu nela, né? Mas é alguém de fora. Então nós temos casos aqui de empresas brasileiras que ela tem capital estrangeiro, aí cerca de 30% do capital dela é estrangeiro. Então ela vai ter que fazer a publicação aqui para nós, padrão Brasil, né? E talvez Certo. ela tenha que fazer alguma adaptação ou apresentar de alguma forma um pouco diferente da nossa para o investidor estrangeiro poder estar acompanhando isso e ter certeza que aquilo que está sendo apresentado é verídico. Então, a central de balanços é um ambiente confiável, né? Que é um ambiente do próprio sistema fiscalizador do Brasil, né? Então, é possível que aconteça isso, sim. Agora, se ela Ah, tá, investir lá ok. fora, não tem necessidade não vai afetar nada na demonstração contábil, né? Porque na realidade Uhum. quem está investindo vai pegar a balanço das empresas que você está investindo ou pretende investir para fazer análise, para fazer comparações e assim por diante, né? Aí não afeta a publicação das demonstrações da empresa, porque ela é investidora, né? Ok? Ok, professor, obrigado. Nada. Então, o que, que acontece aqui, né? As demonstrações contábeis, né, ou documentos, eles são classificados na central de balanços, né,
da seguinte maneira, ou seja, né, o que a gente vai apresentar lá na central de balanços, né? A gente vai estar apresentando o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL. Nós vamos estar apresentando a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. É lógico que precisa lembrar que se você está apresentando mutações do patrimônio líquido, você não vai apresentar lucros ou prejuízos acumulados. A própria lei já diz isso, né? E ressaltando também uma outra questão. A 11.638, quando ela fez tornou a DMPL obrigatória, ela não extinguiu a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, o que acontece? A 11.638 é uma lei federal de abrangência nacional. Se lá na lei federal ela não fez a exclusão, né, a eliminação da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, nenhuma outra lei abaixo dela pode fazer isso. Então, o que o Conselho Federal de Contabilidade já fez é colocar que, caso a empresa apresente a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela está desobrigada de apresentar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. E aí vem aquela questão, né? Por que o Conselho fez isso? Porque não existem mais lucros acumulados no balanço. A 11.638 acabou com a conta lucros acumulados. Nós só temos agora no balanço, no caso no patrimônio líquido, reserva de lucros. Então não é possível mais fazer a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados como era feita anteriormente, até porque não existe mais a conta lucros acumulados. Então o Conselho, para não, vamos dizer assim, não ferir a lei, né, porque ele não poderia legislar sobre isso, ele só especificou que quem faz a apresentação das demonstrações das mutações do patrimônio líquido não precisa fazer, então, a apresentação de lucros ou prejuízos acumulados. Tá? Então, por isso que, assim, até existe isso aqui na central de balanço, mas eu duvido que alguém apresente essa demonstração, porque não existe mais lucros acumulados, só por esse motivo. Demonstração das origens e aplicações de recursos, né? Eu já havia comentado isso para vocês. A DOAR, ela deixou de ser obrigatória, né? A demonstração de origens e aplicações de recursos, porque ela foi substituída pela demonstração do valor adicionado. E aí o que acontece? O próprio Conselho Federal de Contabilidade, ele sugeriu, foi uma sugestão, que as empresas que já faziam a DOAR, né, a demonstração das origens e aplicações de recursos, continuassem fazendo, porque ela era uma demonstração importante, né? E ela tinha uma forma de ser feita diferente, inclusive, da DVA. Não era a mesma forma de apresentação. E eles acham que ela não deveria ter sido excluída ou deixado de ser tornada obrigatória. Então, eu acredito que ainda tem muitas empresas que ainda continuam fazendo a demonstração das origens e aplicações de recursos, né? E deixam ela como uma demonstração gerencial, porque ela não é mais obrigatória, né? Mas ela é uma demonstração contábil, sim. E só não é mais obrigatória dentro do rol da lei, né? Da 11.638. Temos também a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, a demonstração do valor adicionado, a DVA, e aí nós temos, né, a demonstração do resultado abrangente, que é uma demonstração semelhante ao valor adicionado, mas ela tem algumas peculiaridades, né, que não são todas as empresas que fazem essa demonstração. E quando a gente fala demonstrações contábeis completas, né, então até tem aqui embaixo uma explicaçãozinha, né. Então a empresa vai estar colocando num único arquivo, né, em PDF, todas as demonstrações contábeis e todos os documentos pertinentes. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala, olha, aqui estão as demonstrações contábeis completas, nós vamos ter todas as demonstrações obrigatórias que a empresa tem que estar apresentando, mais o relatório da diretoria, mais as notas explicativas, mais o parecer da auditoria e qualquer outro documento pertinente que a empresa julgue necessário
para melhor entendimento das demonstrações contábeis, ok? Pode ser até algumas demonstrações que não são mais obrigatórias ou coisa semelhante, para poder completar esse rol de demonstrações contábeis, né? Então, ao invés de você mandar uma por uma das demonstrações em arquivos separados, você vai mandar um único arquivo em PDF com todas as demonstrações juntas, né? Para, se a pessoa, a entidade, quiser baixar todas de uma vez, já está todo o documento lá, todas as demonstrações. Ok? Então, assim, além das demonstrações que nós já mencionamos agora, né? As empresas também publicarão diversos documentos. Então, assim, que tipos de documento ela vai ter que colocar? Isso aqui vale muito, no caso, para sociedades anônimas, né? Empresas de capital aberto. Então, ela vai colocar as atas de assembleias. Então, falar, olha, teve uma assembleia geral dos acionistas, então nós vamos colocar a ata da reunião, né, dessa assembleia. Reuniões da diretoria, reuniões dos conselhos. Então, precisa lembrar, na estrutura da sociedade anônima, nós temos uma diretoria que vai fazer a parte da operacional, a gestão operacional da empresa, mas nós temos também um conselho deliberativo, né, e um conselho fiscal, que são dois conselhos que acompanham essa diretoria em tudo aquilo que ela faz, para ver se está tudo em ordem, para acompanhar, para defender os acionistas, né, para ver se está tudo de acordo com o que foi decidido em reuniões e assim por diante. Então é bem interessante. Relatórios. Então, sempre que houver um relatório que seja significativo, certo? Que seja importante, que seja algo que eles acham que tem que ser divulgado, então eles vão lá e publicam também. Notas explicativas, relacionadas principalmente às demonstrações contábeis, né? Anúncios relacionados à gestão. Então, o que acontece? A sociedade anônima que tem ações em bolsa, ela tem muitas questões relacionadas a fato relevante. Então, muitas vezes, quando a gente fala anúncios relacionados à gestão, eles estão se referindo à questão de fato relevante. Então, por exemplo, né, a Croton, quando ela foi fazer a fusão com a Anhanguera, né, lá atrás, há algum tempo atrás, o que eles tiveram que fazer? A Anhanguera é uma empresa de capital aberto, a Croton uma empresa de capital aberto, ambas tiveram que publicar um fato relevante, então isso tem que ser disponibilizado na B3, tem que ser disponibilizado para a CVM, tem que ser disponibilizado para o público em geral, para que todos tenham acesso a essa informação, informando que as duas empresas estavam em tratativas para fazer a fusão do capital de ambas, né? E tornar-se uma única empresa. E, posteriormente, eles fizeram um outro fato relevante, que foi quando a diretoria das duas empresas aprovou a fusão, né, de ambas, e depois, quando fizeram efetivamente a fusão, e aí soltaram apenas uma única ação, né, que não existia mais ação da Anhanguera, passou a existir apenas ações da Croton, né? Quando foi feito, por exemplo, a decisão sobre quem seriam os membros da diretoria da nova empresa, né, que seria a fusão Anhanguera-Croton, então eles também divulgaram para o mercado quem seriam as pessoas que estariam como gestores dessa nova empresa, e posteriormente, quando foi aprovado, né, pelo CAD, né, a fusão de ambas as empresas, dizendo que o processo todo estava concluído sem nenhum tipo de intercorrência, né? Então, toda vez que tem alguma coisa que possa vir afetar o valor das ações, né, que possa vir afetar alguma coisa muito importante dentro da empresa, se ela for uma empresa de capital aberto, ela tem que estar publicando isso aí. Então, é uma coisa obrigatória, né? Fora do nosso país também, eles têm que fazer esse tipo de coisa, né? E aqui é também obrigatório para todas as empresas de capital aberto. Então, sempre quando você
vai estar verificando alguma coisa relacionada a empresas de capital aberto, eles colocam essa questão de fato relevante. Então, quando eu falo fato relevante, é um anúncio destinado ao mercado, né? Um anúncio destinado a todas as pessoas, é lógico que principalmente aos sócios, aos acionistas da empresa, ou aqueles que pretendem investir nessa empresa, né? Eles têm que publicar também os atos constitutivos, então a formação das empresas, né, que seria o estatuto de constituição, a Assembleia Geral Ordinária de Constituição e assim por diante, né? Também todos os atos relacionados à cisão, fusão e incorporação. Então, cisão é quando você divide a empresa, né? Uma empresa é dividida em duas ou três, né? Então você acaba desmembrando a empresa. A fusão foi o que aconteceu, que eu acabei de explicar, o caso da Anhanguera e a Croton, né? Que acabaram se tornando uma única empresa, ou um outro caso ficou muito conhecido, o Itaú Unibanco, que acabou sendo feita uma fusão entre os dois grandes instituições financeiras, né? E incorporação quando uma empresa acaba engolindo a outra, acaba incorporando a outra, né? Então, compra outra empresa e acaba fazendo uma só também, né? Mas aí, no caso, é através de compra, né? Também ela tem que publicar atos relacionados às reformas do Estatuto Social, ou seja, todas as alterações do Estatuto Social, avisos relacionados à gestão e ações. Então, se tiver alguma coisa importante com relação à gestão da empresa, tem que ser publicado. Se tiver alguma coisa importante em relação às ações, né? Então, acontece às vezes da empresa falar assim, olha, nós vamos estar comprando ações que estejam disponíveis no mercado para poder deixar em tesouraria da nossa empresa, né? Para que isso? Para esperar a valorização e depois vendê-las na bolsa, né? Então, um aviso relacionado às ações. Também existem alguns casos que a empresa faz transformação de ações, então a ação ela tinha uma característica, né? E aí ela faz alguma mudança, então ela também tem que informar isso aí. Certidões, aí você pode pensar em todos os tipos de certidões, dos diversos níveis, né? Certidões municipais, estaduais, federais, né? Certidão negativa, certidão de quitação e assim por diante. Convenções, qualquer tipo de convenção que eles façam também tem que ser publicado. Convocações, se ele convocar para assembleia, se convocar para reunião, se convocar para distribuição de lucro e assim por diante, né? O próprio estatuto social, por isso que eu falei que isso é mais voltado para sociedades de capital aberto. Instrumentos de alteração contratual, aí no caso, contrato social, então aí não precisa ser uma sociedade anônima de capital aberto, né? Outros instrumentos sociais, então, no caso, qualquer tipo de contrato, né? Qualquer tipo de coisa que seja relevante. Laudos, então, de repente, a empresa pediu um laudo de reavaliação de um imóvel, que eles acham que está subavaliado. Então, eles contratam uma empresa especializada, a empresa vai, faz todo o estudo, prepara o laudo, apresenta para a empresa. Antes da empresa fazer a mudança no valor do bem, né? No caso, é possível em alguns casos, né? Fazer essa reavaliação, ela vai e publica o laudo mostrando para todo mundo o que foi feito, né? Para depois, então, estar alterando, fazendo alteração efetiva daquele valor. E pareceres, né? Então, qualquer tipo de parecer relacionado a decisões do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal ou da própria diretoria executiva da empresa e assim por diante. Então, assim, além das demonstrações contábeis, tem uma série de documentos que a gente costuma chamá-los de sociais, né? Documentos não seriam contábeis especificamente falando, né? Mas relacionados à sociedade. Por isso que a gente fala de documentos sociais, societários, né? São documentos societários, que vão estar complementando as demonstrações e para quem investe na empresa, né, os acionistas, para ter uma visão melhor de como a gestão dessa empresa está sendo conduzida. Então é bem interessante.
Aqui eu coloquei para vocês o seguinte, né? A Lei 6.404, que ela prevê uma série de coisas, né, relacionadas a tudo isso que nós falamos. É lógico que precisa lembrar que a 11.638 ela complementa a 6.404. Também nós temos aqui a portaria 529, né, que é uma portaria que também regulamenta essa questão das publicações, e o decreto 6.022 de 2007, né, que também vai falar sobre essa questão das publicações contábeis, né? Então é interessante dar uma olhada nisso aí para poder aprofundar os conhecimentos, né? Vamos dizer assim, nós fizemos uma explanação geral, mas assim, para aprofundar mesmo o conhecimento de tudo isso, é válido, é interessante dar uma olhada em tudo isso aí. É lógico que assim, a Lei 6.404 é uma lei extensa, não é uma lei curtinha, né, que você lê 2 páginas ou 1,5 página, não, ela é uma lei bem extensa, e você tem que ler a 6.404 e depois a 11.638 para poder entender que algumas alterações foram feitas pela 11.638, né? E essa nova lei das SAs, ela também trouxe algumas coisas a mais. Então, assim, coisas que não existiam na 6.404 e que passaram a vigorar com a 11.638. Então, sempre precisa lembrar dessa questão. É lógico que as duas leis, né, tanto a 6.404, que é a lei das SAs, quanto a 11.638, que é a nova lei das SAs, elas são basicamente, né, a gente pode dizer que elas são a base da contabilidade brasileira. É lógico que assim, depois disso tem umas outras regulamentações, principalmente a questão da convergência das normas internacionais, que são as emitidas pelo nosso Conselho Federal, né? E algumas outras regulamentações. Mas, assim, a base de tudo são as duas leis, ok? Vou falar um pouquinho da escrituração contábil digital. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa com relação a essa parte de central de balanço. Alguém quer perguntar alguma coisa? E tudo bem, professor. Peguei a aula já dando, então não tem muito o que perguntar. Mas lembra que depois qualquer coisa você pode dar uma olhada na internet, dar uma olhada lá no YouTube e pegar o começo da aula sem problema. Sim, sim. Normalmente quando eu assisto a sua aula, eu reassisto falando de novo. Então, tô Beleza, ciente. perfeito. Então vamos continuar falando um pouquinho de escrituração contábil digital, né? Então, assim, a escrituração contábil digital, a ECD, ela é parte integrante do projeto SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Fiscal. E ela tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo. Então, o SPED ele tem como objetivo facilitar o acesso por parte dos contribuintes às informações e obrigações fiscais, tornando desnecessário a utilização de papel para efetuar a escrituração fiscal e contábil. Então, se nós formos analisar essa questão aí, é só nós pensarmos, né? Essa pandemia do Covid-19, essa situação que nós estamos experimentando agora, é vamos dizer assim, pode dizer um teste para todos nós, né? Para a gente poder avaliar, né? Como é que vai ser a realidade do mundo após esse primeiro surto da pandemia, né? Porque o que os especialistas têm dito, né? E é só a gente acompanhar um pouquinho aí nos noticiários, né? Isso não acabou ainda. Então, assim, não é falar assim, mas está controlando na Europa, está controlando lá na Ásia, não sei o quê. Mas eles já falaram que provavelmente isso aí, enquanto não tiver efetivamente uma vacina, algo que vá realmente dar uma proteção para a população, isso aí vai ficar meio que voltando, né? Então a gente não sabe como é que vai ser essa nova realidade nossa após a pandemia ou após esse primeiro estágio da pandemia que nós estamos vivenciando, né? E a gente precisa lembrar também uma outra coisa bem
sei lá, né, bem maluca, né? Alguns países chegaram a ficar praticamente 2 meses quase que em total isolamento. Quando a gente fala total isolamento, é diferente do que está acontecendo aqui. Então, quando a gente fala total isolamento, é praticamente parou tudo mesmo. Ninguém põe o pé fora de casa. Então, assim, é uma situação que nós ainda não estamos vivendo. Mas a gente não pode descartar isso. É a mesma coisa essa questão. Se algum tempo atrás falassem para um contador, olha, daqui mais uns anos, você não vai mais precisar fazer a escrituração em papel e registrar, né, imprimir, registrar o livro, guardar aquela coisa toda, porque você fazia todo o procedimento para que a fiscalização pudesse estar vindo na empresa, encontrando toda a documentação em ordem, né? Falasse para ele assim, olha, você vai estar disponibilizando isso na internet, né? Alguns anos atrás, quando você falava de internet, ainda era uma coisa bem assim, tênue, bem desconhecida para a grande maioria do público, né? E o próprio fiscal vai ter acesso a tudo que você fizer em tempo real, quando ele precisar fiscalizar, né? E ele vai ter também mecanismos para poder estar verificando se aquilo que você fez está correto, né? Porque eles têm os sistemas de conferência, os sistemas de validação e assim por diante. Então, assim, alguns anos atrás, isso aqui era impensável. Ninguém nem imaginava uma coisa dessa, né? Ou se imaginava, não conseguia ver quando isso poderia se tornar concreto, né? E agora nós estamos aí vivenciando, né? Nós somos, vocês principalmente, né? São a geração que estão vivenciando essa grande transição, né? E talvez vocês vão vivenciar a transição de vários aspectos, né? A transição do papel para o digital, a transição da vida comunitária em uma vida comunitária pela internet também, que é o que nós estamos vivenciando atualmente, né? Então, talvez sejam várias transformações aí que vocês vão ter que enfrentar nessa etapa de vida de vocês aí, nessa trajetória profissional de vocês. Então, é um bom contexto aí para a gente estar pensando em relação a tudo isso, né? Nós já falamos, mas vamos novamente comentar, né? A escrituração contábil digital, ela então tem o objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, né, em versão digital. Do que? Então nós vamos estar mandando o livro diário e seus auxiliares, se for necessário, se houver, o livro razão e os seus auxiliares também, se houver, né, se for necessário, todos os livros, todos os balancetes diários, balanços, fichas de lançamento, enfim, tudo que se referir à escrituração contábil será feita através da escrituração contábil digital. Então, da mesma forma que nós fazíamos normal nos sistemas de contabilidade, imprimia, conferia, assinava, agora tudo de forma digital. Sobre a instrução normativa, né, a 1420, ela fala para nós que estão obrigadas a adotar a escrituração contábil digital em relação aos fatos contábeis ocorridos, então, lá em 1º de janeiro de 2016. Então, de lá para cá, todas as empresas terão que estar adotando, né? A lei fala a partir de 2016, mas precisa lembrar que é uma continuidade, né? Então, as pessoas jurídicas imunes e isentas, obrigadas a manter a escrituração contábil, nos termos aí da legislação, que é a Lei 9.532, né? Também as empresas que apurarem contribuição para o PIS/PASEP, COFINS, contribuição previdenciária, incidente sobre a receita de que trata a Lei 12.546, a contribuição incidente sobre folha de salários cuja soma seja superior a R$10.000, então praticamente todas as empresas, né, só um ou outro que não. As empresas que oferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a R$1.200.000. Então, é só pensar assim: receita mais doação, receita mais incentivo, receita mais contribuição, ou seja, tem que somar tudo.
foi superior a 1.200.000, é obrigada a fazer. Também as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista na Lei 8.981, as sociedades em conta de participação, enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 2, né? Então, nós falamos do inciso 1, que era esse aqui, né? Pessoas jurídicas imunes e isentas. 2, pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, né? Elas devem apresentar, então, a escrituração contábil digital como livros próprios ou livros auxiliares do sócio ostensivo, certo? Então, é sempre com base no sócio ostensivo que vai ser feita a escrituração contábil digital. O que a gente tem que dar de lembrete para vocês, né? O prazo de entrega da escrituração contábil digital será até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário, a que se refira a escrituração, até as 23 horas e 59 minutos, ou seja, né, não pode passar desse horário, lá no horário de Brasília. Então, se a gente tiver que entregar, por exemplo, a escrituração contábil digital deste ano, eu tenho que estar com ela toda em ordem até o último dia útil do mês de maio de 2021. Ok? Aqui também nós temos aí algumas orientações, então eu tenho a legislação aplicada à escrituração contábil digital, tem um comunicado técnico geral, né, que também fala da escrituração contábil digital, está disponível lá no Conselho, um comunicado técnico do IBRACON, também falando sobre escrituração contábil digital, e tem o ato declaratório executivo, que é lá da Secretaria da Receita Federal, né, que também fala sobre essa questão da escrituração contábil digital. Então, para aprofundar mais os conhecimentos, eu acho que eu recomendo pelo menos essa leitura aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, essa seria a nossa primeira parte. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Professor, Fala. no caso do prazo da ECD não foi alterado esse ano? Não sei, Stephanie, será que foi feita a alteração? Se foi, eu comi bola, então. Eu fiquei na dúvida agora, porque praticamente todas as outras teve alteração. Bom, eu posso dar uma verificada. Aqui. Vocês que fizeram o curso da ECD, vocês viram se houve alguma alteração no prazo de entrega? Então, mas na verdade eu acho que lá o curso não é tão atualizado, porque não estava constando, eu acho. Entendi. Até onde eu vi não estava. Pode dar uma verificada e corrigir, então. Tá bom? Tá, eu vou ver aqui também. Beleza, então. Daí você dá um toque para nós. Gente, deixa eu só falar, Alisson. Desculpa, eu estava ouvindo a Stephanie agora falando, né, da ECD. A imposto de renda foi prorrogada e ela também, a ECD, foi para junho ou julho desse ano, se não me engano. Tá, entendi. Em função da Covid. Isso, exato. Tá, entendi. Então, o que acontece? Via de regra, a lei não foi alterada, ela só teve uma exceção neste ano em função da pandemia, correto? Eles fizeram uma prorrogação. Uhum. Eu acho que fizeram hoje, inclusive, a publicação. Foi hoje? Eu também aí... Estava vendo no jornal de cedo da Econômica do G1, que eles estavam conversando sobre uma coisa sobre isso mesmo, de prorrogação. Daí eu citei do imposto de renda, porque eu acho que o imposto de renda foi um tempo atrás também. Que Sim, eles o fizeram imposto de renda foi o primeiro que foi alterado, né? Exato. Então, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fugir atualmente a economia. Não tem. Mas válida a Stephanie ter lembrado, então, que foi publicado hoje, então, a prorrogação? Instrução normativa 1950 de ontem. Legal. Em função exatamente da Covid-19, toda essa pandemia que está acontecendo, né? Agora é para julho. Ok. Obrigado, Stephanie. Então tá aí, este ano aqui está prorrogado em função da pandemia para julho,
ok? Deixa eu aproveitar que eu estou olhando aqui, tem nove participantes, né? Tem já um quórum até bom aqui, né? Deixa eu só lembrar vocês uma coisa importante. Por favor, todos vocês, inclusive se vocês puderem colocar nos grupos de WhatsApp, vocês acessem a aula 13, encontro 13, certo? Na pós-aula, tanto de contabilidade, práticas 3, contabilidade pública e auditoria, as 3 disciplinas, aula 13. Então, vai lá em auditoria, aula 13, vai em contabilidade pública, aula 13, vai em práticas contábeis 3, aula 13. Pós-aula, já tem um exercício colocado lá que vocês têm que fazer, eu marquei até o dia 18 para vocês responderem, super legal. E aí, esse exercício está valendo 1000 pontos. Então, por favor, não deixem de fazê-lo, certo? Ele vale bastante, que é aquela pontuação de sala de aula, perfeito? É aquele mesmo esquema que vocês fizeram na prova ou fizeram nos exercícios anteriores. Vocês vão lá clicar no exercício, colocam o nome completo e aí responde as questões, envia e eu já faço a pontuação e coloco no sistema. Combinado? Todo mundo entendeu? Ok, professor, combinado. E eu peço assim, gentilmente, se vocês puderem colocar nos grupos do WhatsApp, para aqueles alunos que não andam vindo para a aula, né, que andam meio sumido, que eles têm que acessar, então, o encontro 13, pós-aula, de todas as disciplinas, para fazer o exercício que vale 1000 pontos. Então, todas as disciplinas que vocês têm comigo, não sei dos outros professores, né, exercício 13. E lembrando também assim, eu estou aguardando, quem ainda não me enviou, os certificados do ECD-ECF, lá do Mastermac, e do E-Social, porque os dois juntos, quando vocês enviarem para mim, eu vou estar computando também 1000 pontos de atividades. Então, depois eu só vou fazer mais um exercício valendo 500, já completa os 2.500 pontos de atividades que vocês têm que fazer. Perfeito? Todo mundo entendeu isso, né? Quem já mandou, perfeito. Quem ainda não mandou, mande. E quem não fez, faça para depois mandar para mim. Perfeito? Beleza, professor. Bom. Vamos lá, então. Todo mundo está enxergando bem aqui? Ok, sim. Decreto 486? Sim, professor. Vocês viram que é um decreto bem novinho, né? É só de 1969, mas assim, é o que fala, é o decreto que dá base para o livro Razão. Olha que loucura, né? Então, assim, é baseado neste decreto de 1969 que a escrituração contábil, né? A escrituração que a gente estava acostumado a fazer anteriormente, é lógico que assim, precisa lembrar que em 1969 a escrituração era feita à mão, né? Não era nem em máquina, né? Depois passou a ser a máquina de escrever, depois nós tivemos máquinas de contabilidade, né? Aí você vai falar, pô, uma máquina de contabilidade ela não era nem um computador, nem era uma máquina de escrever. Era um misto, né? Como se fosse uma máquina registradora antiga, aquelas bem antigona, né? Era mais ou menos aquilo lá. E depois, é lógico, veio a escrituração feita por sistemas contábeis através de computadores, né? Mas é esse decreto aqui que fala para nós, né? Então eu vou falar bem assim, rapidinho, só para a gente poder constar, que faz parte do conteúdo da nossa disciplina, né? Então ele fala para nós que o presidente da República, no uso das atribuições que ele confere, né, o parágrafo 1º do artigo 2º do ato institucional número 5, e aí vale relembrar a vocês, né, quando a gente fala desse ato institucional número 5, foi o ato feito em 1968, que praticamente rasgou a Constituição brasileira, né? Desculpem estar falando dessa maneira, mas assim, é o meu ponto de vista, independente de qualquer convicção política, né? Mas assim, a história já comprovou que foi dessa forma, né? Quando eles instituíram o AI-5 foi quando o regime militar se tornou ainda mais ferrenho, mais, vamos dizer assim,
pernicioso para o país, tá? Então, quem falasse qualquer coisa contra o regime militar era preso, era torturado, enfim. Basta vocês pesquisarem um pouquinho sobre a repercussão que esse ato institucional causou no nosso país, mas também alguma coisa tinha que sair disso aí que não fosse totalmente negativo, né? Então, das prerrogativas que ele previa é que o presidente da República poderia legislar sem o Congresso Nacional. Então, o AI-5 ele fechou o Congresso Nacional, nós não tínhamos legislativo, era somente o presidente da República que fazia todas as leis e que passava isso aí para a população sem que precisasse do Congresso, né? Então, se foi bom ou ruim, basta vocês verificarem na história aí e depois formarem a conclusão de vocês, né? Então, ele diz assim, no artigo 1º, todo comerciante é obrigado a seguir ordem uniforme de escrituração, mecanizada ou não, utilizando os livros e papéis adequados, cujo número e espécie ficam a seu critério. Parágrafo único. Fica dispensado dessa obrigação o pequeno comerciante, tal como definido em regulamento, à vista dos seguintes elementos, né, considerados isoladamente ou em conjunto. Então, ele dizia assim, olha, se tiver natureza artesanal da atividade, predominância do trabalho próprio e de familiares, ainda que organizada a atividade, capital efetivamente empregado, renda bruta anual, condições peculiares da atividade, reveladoras da exiguidade do comércio exercido. Então, as prerrogativas, né? Aí ele diz assim, a escrituração será completa em idioma e moeda corrente nacionais, em forma mercantil, com individuação e clareza, ou seja, separação lançamento por lançamento, né? Por isso que fala individuação, e clareza, né? Tem que ser bem discriminado, bem explicado, né? Por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entre linhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para as margens. Então precisa lembrar que quando ele cita essa questão do intervalo em branco, entre linhas, borradura, rasura, emenda, essas coisas todas, é porque é da escrituração feita à mão, né? Depois que passa, e mecânica também dava uns probleminhas, né? Quando passa para a escrituração, que seria escrituração informatizada, isso acaba, né? Então não precisa mais ter intervalo em branco, não tem mais entrelinha, não tem rasura, porque você pode corrigir o que você fez de errado e depois imprimir. Agora nem precisa imprimir mais, você faz tudo digitalmente, né? Então já mudou bastante. Parágrafo 1º, é permitido o uso do código de números ou de abreviaturas, desde que estes constem de livro próprio revestido das formalidades estabelecidas neste decreto-lei. Então, quando ele diz isso aí, ele está falando, olha, se você tiver um plano de contas com um código numérico, que nem sempre o código numérico era uma exigência no plano de contas, né? Ele passa a ser uma exigência a partir da mecanização da contabilidade. Então, você podia ter um plano de contas só escrito, só com o nome das contas. Então, ele fala até com abreviaturas podia, né? Parágrafo 2º. Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamento de estorno. Então, a única forma correta de correção naquela época era realmente o estorno. Não tinha outra forma. Artigo 3º. A escrituração ficará sob a responsabilidade de profissional qualificado nos termos da legislação específica, exceto nas localidades em que não haja elemento nessas condições. Então, ele está dizendo assim, olha, isso em 69, né? O nosso Conselho Federal, acho que foi criado em 46, ou foi 46 ou foi 48, agora me fugiu um pouco a data, né? Então, assim, não tinha muito contador. Na verdade, nessa época, acho que o termo correto ainda era guarda-livros que eles usavam, né? Então, assim, não era qualquer lugar que tinha uma pessoa com formação. Por isso que ele fala, né? Se tiver uma pessoa qualificada, ele vai ficar com a responsabilidade. Se não tiver, quem puder fazer, né? O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, quando não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso do livro diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações de atividade mercantil, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante. No parágrafo 1º ele fala assim: comerciante que empregar de escrituração mecanizada poderá substituir o diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou tipograficamente. Os livros ou fichas do diário deverão conter termos de abertura e de encerramento e ser submetidos à autenticação do órgão competente de registro do comércio. Por isso que até hoje ainda tem essa necessidade dessa autenticação, nem que seja agora no formato digital, né? Admite-se a escrituração resumida do diário por totais que não excedam o período de 1 mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para registro individuado, né, ou individualizado, e conservados os documentos que permitam sua perfeita verificação. Os órgãos do registro do comércio, fora de suas sedes, atendidas às conveniências do serviço, poderão delegar competência a outra autoridade pública para o preenchimento das formalidades de autenticação previstas nesse decreto-lei. Observadas as exigências relativas ao diário, o comerciante poderá submeter à autenticação de que trata o artigo 5º, parágrafo 2º, qualquer livro de escrituração que julgue conveniente adotar, segundo a natureza e o volume de seus negócios. Os de escrituração mercantil somente provam a favor do comerciante quando mantidos com observância das formalidades legais. Então aqui ele diz, olha, se não cumprir todas as formalidades, o livro não vai ter validade para provar o que você fez, né? Então, por isso que tinha que seguir todas as formalidades, né? Nas hipóteses de sucessão, em que o ativo e o passivo do sucedido sejam assumidos pelo sucessor, poderá esse ser autorizado a continuar a escriturar os livros e fichas do estabelecimento, observadas as devidas formalidades. Então, no caso de passou o comércio de uma pessoa para outra, então, uma sucessão pode ser de pai para filho, de filho para neto, né, e assim por diante, eles poderiam usar os mesmos livros, só que teria que registrar que houve uma troca de sucessão aí. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse da escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de grande circulação no local do seu estabelecimento aviso concernente ao fato, e desse dará minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao órgão competente do registro do comércio. Então, teria que não só publicar, mas informar no registro do comércio. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o disposto nesse artigo. Fica abolido o uso obrigatório do copiador de cartas, né? Então, uma coisa bem ultrapassada, que era feita com papel de seda e como se fosse um stencil, né? Para poder fazer cópia e assim por diante. Mas esqueçam que isso é história, né? As disposições desse decreto-lei não prejudicarão exigências específicas de escrituração em livros, a que estejam submetidas quaisquer instituições ou estabelecimentos. Os órgãos do registro do comércio manterão livro de assinaturas e rubricas de autenticadores e organização ao registro de livros e fichas autenticadas. Compete ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, que já foi até modificada a denominação, né? Baixar as normas necessárias à perfeita aplicação desse decreto-lei e de seu regulamento, podendo, quando for o caso, resguardadas as seguranças e inviolabilidade da escrituração, estender a autenticação prevista no artigo 5º, parágrafo 2º, a impressos de escrituração mercantil, que o aperfeiçoamento tecnológico veio a recomendar. Então, assim, por que até hoje não foi extinto, não foi trocado essa lei, né? Não foi modificada? Por esse artigo, né, que ele fala que eu posso estar
mudando, né, o tipo de registro de acordo com o aperfeiçoamento tecnológico. Então, assim, conforme foi mudando a tecnologia, eles foram seguindo aquilo que era pertinente, aquilo que era possível, né, que estava previsto nesse decreto aqui, até a fase que nós nos encontramos agora, que é a escrituração totalmente digital. Então, mesmo com a escrituração totalmente digital, nós ainda seguimos alguns itens aqui do decreto que nós estamos lendo para vocês, né? Então, assim, para vocês entenderem por que não foi alterado até hoje, né? Exatamente por causa desse trechinho que fala que qualquer aperfeiçoamento tecnológico, né, pode, então, você vai mudando, né, de livro para ficha, de ficha para formulário contínuo para papel sulfite, depois agora para escrituração, arquivo digital. Os livros autenticados por qualquer processo anterior permanecerão em uso até que se esgotem. E esse decreto entrará em vigor, revogadas as disposições em contrário, né, na data de publicação do respectivo regulamento, né, que será expedido dentro do prazo de 60 dias. Né? Então, foi no dia 3 de março de 1969. Um pouquinho de tempo atrás, né? Costa e Silva foi o presidente que fez a publicação. Okay? Agora falando, então, do livro Razão, da forma como nós trabalhamos ele hoje, né? Então, o que acontece? É só a gente lembrar que o livro Razão é um registro de escrituração que tem a finalidade de coletar dados cronológicos de todas as transações registradas no livro diário e organizá-las por contas individualizadas. Da forma como nós fazemos atualmente, é só lembrar assim, na realidade, se eu precisar visualizar o Razão por qualquer motivo, eu vou estar me baseando sempre na escrituração contábil. Então, a escrituração contábil digital, ela é que vai dar os subsídios, né, para que você possa visualizar ou até imprimir um livro Razão, se for o caso, né? Então, não é nem no livro diário, porque quando você faz o lançamento contábil, você faz a escrituração, através dela você consegue produzir todos os livros, o Razão, o Diário, o livro Caixa, você consegue produzir todas as demonstrações contábeis, né? Então, por isso que agora o grande foco, a grande preocupação de todo contabilista é cuidado na hora de classificar e lançar os lançamentos contábeis. Tá? Mas, assim, via de regra, ainda prevalece aquilo que está na legislação, né? Através do livro Razão, ou com ele, né, é possível controlar o movimento de todas as contas contábeis separadamente. Por quê? O livro Razão ele sempre apresentou para nós as contas separadas. Então, primeiro caixa, depois banco, toda a movimentação ali, mas conta a conta, né? Esse controle individual permite apurar saldos e seus resultados, né? Por exemplo, saldo de uma determinada despesa ou da receita de vendas, um exemplo, né? Dessa forma, o livro Razão fornece um histórico detalhado de transações e o saldo atual da conta do sistema contábil durante o período selecionado. É lógico que, assim, pelo sistema digital, né, pelo sistema de contabilidade, ou mesmo pela escrituração contábil digital, é muito mais fácil verificar saldo, verificar movimento e assim por diante, né? No final do exercício, os livros, portanto, servem como fonte autorizada de dados para a criação de relatórios contábeis financeiros de uma empresa, como, por exemplo, balancete, balanço e assim por diante. E o livro Razão, ele ainda é obrigatório? Sim, ainda é obrigatório. O livro Razão é indispensável em qualquer empresa por demonstrar de forma analítica as contas escrituradas no livro diário. Então, mesmo com a escrituração contábil digital, ainda existe essa formalidade ou essa obrigatoriedade, né, de ser apresentado ou registrado, né, o livro Razão, o livro diário, balancetes e assim por diante, né? Ele é obrigatório para as empresas cuja tributação do imposto de renda tem como base o lucro real. A autenticação do livro Razão é dispensada pela junta comercial, pois se trata de uma cópia autêntica daquilo que já foi escriturada
no livro diário. Então, aquilo que você autenticou no livro diário já vale para o razão. A legislação atual do imposto de renda não impõe a obrigatoriedade de encadernação do livro razão. Ele apenas deve ser mantido em boa ordem e seguir as normas da legislação comercial e fiscal. E, voltando a falar, assim que tiver implantado o sistema SPED de uma maneira completa, né, nem vai precisar mais se preocupar com nada disso, porque sempre que for necessário fazer verificação, fiscalização, comprovação, basta verificar no ambiente SPED, escrituração contábil digital, que você vai ter todas as informações disponíveis lá. Então, ainda assim, né, deve conter o termo de abertura e encerramento, além da assinatura do representante legal da empresa e do contador responsável. É lógico que quando a gente fala de escrituração contábil digital, a assinatura dos representantes da empresa e do contador sempre através de certificado digital, ok? Para as empresas que sejam optantes do Simples Nacional, a Resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional definiu que as empresas que fizerem apresentação do livro diário e livro razão estão dispensadas do registro do livro caixa, certo? Então, tanto faz o livro razão digital ou impresso. Então, no passado, o livro digital, né, ele existia apenas em formato de livro impresso, no qual se atribuía uma conta para cada página. Então, dessa forma, existia uma página para caixa, outra para estoque, outra para fornecedores, assim por diante, né? Aí, com o passar do tempo, né, as folhas se tornaram avulsas, muitas vezes sendo substituída por fichas, né? Hoje nem é mais ficha, né? Antes do sistema ser totalmente digital, a gente fazia em folha de sulfite mesmo, né? Se imprimindo e ele ia sendo apresentado, né? E hoje ele é feito de forma digital, por meio de sistemas de gestão contábil. Então, historicamente, quando os livros contábeis eram encadernados e as entradas eram manuscritas, os dados eram lançados periodicamente. Isso significava que o saldo das contas eram conhecidas apenas pelo lançamento mais recente, né? Sistemas baseados em software, no entanto, atualizam as contas contábeis com frequência ou até mesmo continuamente. Agora é instantâneo, né? Então, não tem cada lançamento que você faz, você já vê lá o saldo da conta, já vê se está tudo em ordem, não tem problema nenhum, né? Desde 2007, o livro razão pode ser enviado por meio do SPED fiscal. Então, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, aí vem a obrigatoriedade. Então, estão obrigadas as empresas, no regime tributário do lucro real, a adotar a escrituração contábil digital e a substituição dos livros físicos contábeis. Ok? Então, desde 2014 que as empresas que são obrigadas já não precisam mais ter o livro de forma física, só de forma digital. E o que deve conter, então, no livro razão? Para que o livro razão seja escriturado de forma correta e organizada, ele deve conter determinados elementos, né? A lista completa de contas que aparece no livro diário da organização e nas entradas do razão é chamado de plano de contas. Se você já conhece, então, você tem que ter uma listagem com o plano de contas da empresa. Em grandes empresas, o plano de contas pode incluir centenas de contas diferentes. Nesses casos, pode ser útil usar não apenas um livro razão geral, mas também adotar um conjunto de livros auxiliares, né? Os lançamentos do razão precisam consolidar ou precisam apresentar os seguintes dados, né? Nome e o código da conta, que seria baseado no plano de contas da empresa, a data de lançamento, dia, mês e ano do evento que modificou o valor do componente patrimonial da empresa, o histórico do lançamento, que é a descrição, né? Que é a escrituração da descrição completa da movimentação ocorrida, a contrapartida, a conta contábil que complementa o lançamento, né? Então, a conta que foi debitada e que foi creditada no caso, né? O débito e crédito, que é o registro do valor que foi acrescido ou diminuído do saldo de determinada conta contábil. O saldo, que é a diferença entre o total de débitos e o total de créditos.
E o DC, a indicação de natureza do saldo escriturado. Então eu quero saber assim, esse saldo que está sendo apresentado, ele é devedor ou ele é credor? E como fazer do livro razão, né? O ato de transferir as transações do diário para as respectivas contas do razão é chamado lançamento. Então, não tem nada demais, né? Cada transação financeira tem um documento de origem, uma fatura, um cheque e o lançamento contábil que vai estar registrando tudo isso, né? Dependendo do tamanho e da complexidade do seu negócio, o livro pode conter centenas de contas, incluindo os ativos circulantes, ativos permanentes, passivos circulantes, passivos de longo prazo, contas do patrimônio líquido, receitas, despesas, o próprio resultado, né? E aqui um exemplo, que eu não vejo nem que seja tão... Mas vamos lá. Suponha que para o início das atividades de uma empresa prestadora de serviços, o sócio administrador investiu um montante de 30 mil, definido no contrato social da entidade. Então, vamos ver como é que ficou lá. Está um pouquinho grande, deixa eu só dar uma diminuidinha aqui. Muito exagerado. Só um minutinho. Vou dar uma dimensionada nela. Então tá aqui, ó, o Banco Amizade, tá lá o código da conta, né? Então, aconteceu no dia 1º de janeiro, capital social, o valor do lançamento, então, debitou o Banco Amizade contra capital social. Então, débito do Banco Amizade, crédito do capital social, tá? Então, a primeira parte, a parte de cima falando do banco, que é de lá que está saindo dinheiro, e a parte de baixo falando no caso do próprio capital, que é a entrada do valor no capital social. É lógico que assim, vocês já fizeram, né, isso aí em práticas contábeis 1, então aqui vem as explicações de cada uma das colunas, que eu não vejo nem necessidade de mencionar isso, né, mas é só para a gente poder entender que assim, mesmo com toda a modernização que está sendo empregada atualmente, o que acontece? Como a legislação que baseou, que deu toda a estrutura da escrituração contábil comercial, ela foi feita já há muitos anos, né? São leis bem antigas. Então, o que acontece? É necessário, né, que ainda haja algumas formalidades, que você ainda cumpra algumas coisas relacionadas a essa legislação, porque elas não foram revogadas. Então, eu acredito assim que todo o processo de implantação do SPED tiver concluído 100%, eles vão criar uma nova lei, acabando com todas essas formalidades que não são mais necessárias, né, visto que é tudo digital agora, e essa legislação vai ser apenas como é que a gente pode dizer, parte da história da contabilidade, né? Então, quem vivenciou vai ver que está tudo mudando agora e que não é mais necessária essa legislação, mas alguns pontos ainda são necessários serem cumpridos porque a legislação ainda está em vigor, ok? Eu só queria reforçar alguns avisos para vocês. Então, hoje é dia 13, né? Então, só para a gente aproveitar o gancho, né? Nós vamos ter a aula dia 20, que é a próxima aula de práticas, né? E eu vou estar encerrando o conteúdo de práticas na semana que vem. E no dia 27 de maio, eu vou fazer uma revisão, uma recapitulação desse conteúdo do segundo bimestre, porque na outra semana, a primeira semana de junho, pelo que está sendo cogitado, serão provas das disciplinas online, ok? Então, a primeira semana de junho, se vocês ainda estão fazendo alguma disciplina que é 100% online, aquela disciplina que não tem professor, então, a primeira semana de junho, a prova será feita dessas disciplinas. Na segunda semana de junho, serão as disciplinas
que a gente fala presenciais, mas na verdade, então eu me refiro assim, as que nós estamos tendo aulas ao vivo, né? As aulas aí pela internet, porque por causa da pandemia, né? Então a segunda semana do mês de junho. E aí eu acredito, né? Suponho que na terceira semana vocês terão que apresentar o TCC, da forma como nós estamos fazendo aqui. A professora abre a sala de aula, vocês vão entrar na sala de aula para fazer a apresentação e ela vai falando, olha, Alex, sua vez de apresentar. Depois, ó, Brenda, agora é você que vai apresentar o TCC. Então, você abre a sua câmera, apresenta o seu TCC e do outro lado a banca vai estar assistindo vocês, né? Da mesma forma que eu estou aqui apresentando, vocês estarão apresentando e nós, professores, estaremos fazendo a avaliação. Eu acredito que seja dessa forma, tá? A não ser que aconteça algo muito bom e a gente volte às aulas normais a partir do dia 1º de junho. Beleza? Então é isso, gente. Eu queria só ver se vocês têm dúvidas para a gente poder esclarecer. Não, não.